Ortodoxia, de G. K. Chesterton. Capítulo 6, parte 2. Narração Beth Gravina. Tudo o que eu ouvira sobre a teologia cristã até então me afastara dela. Eu era um pagão aos 12 anos e um completo agnóstico aos 16, e não consigo entender que alguém tenha passado pelos 17 anos sem ter se feito uma pergunta tão simples. De fato, mantive uma reverência imprecisa por uma divindade cósmica e um grande interesse histórico no fundador do cristianismo. Mas certamente eu o observava como homem, embora talvez achasse que mesmo nesse ponto ele tinha uma vantagem sobre alguns de seus críticos modernos. Li a literatura científica e cética de minha época, pelo menos tudo o que pude encontrar escrito em inglês, e por longo tempo não li mais nada. Quer dizer, não li mais nada de qualquer outra linha de filosofia. Os jornais sensacionalistas que também li vinham de fato de uma tradição saudável e heróica do cristianismo, mas eu não sabia disso na época. Nunca li uma linha de apologética cristã. Leio agora o mínimo que posso a esse respeito. Foram Huxley, Herbert Spencer e Bradloff que me trouxeram de volta à teologia ortodoxa. Eles me semearam na mente as primeiras desajeitadas dúvidas sobre dúvidas. Nossas avós estavam muito certas quando disseram que Tom Paine e os livres pensadores perturbavam a mente. Eles o fazem. Eles perturbaram horrivelmente a minha. O racionalista me fez questionar se a razão tinha alguma utilidade. E quando concluí, Herbert Spencer, cheguei a duvidar, pela primeira vez, de que a evolução tivesse ocorrido. Assim que concluí as últimas palestras ateístas do coronel Ingersoll, o terrível pensamento atravessou minha mente. Ainda um pouco, e tu me persuades a fazer-me cristão. Eu estava em um caminho muito perigoso. Esse estranho efeito dos grandes agnósticos em despertar dúvidas mais profundas do que as dele pode ser ilustrado de várias maneiras. Eu tomo apenas um. Ao ler e reler todos os relatos não cristãos ou anticristãos da fé de Huxley e Bradloff, uma impressão lenta e terrível cresceu gradativa, mas vividamente em minha mente. A impressão de que o cristianismo devia ser algo muitíssimo extraordinário. Pois não apenas, como eu entendi, o cristianismo tinha os vícios mais flamejantes, mas aparentemente tinha um talento místico para combinar entre si vícios que pareciam contraditórios. Ele foi atacado por todos os lados e por todas as razões contraditórias. Tão logo um racionalista demonstrava que o cristianismo tendia demais para o Oriente, outro demonstrava com igual clareza que ele tendia demais para o Ocidente. Tão logo minha indignação diminuíra com respeito às linhas angulosas e agressivas do cristianismo, fui chamado novamente a perceber e a condenar suas linhas arredondadas, enervantes e sensuais. Caso algum leitor não tenha se deparado com aquilo a que me refiro, eu lhe darei uns exemplos aleatórios dos quais me lembro dessa autocontradição no ataque cético. Dou 4 ou 5 deles. Há mais 50. Assim, por exemplo, fiquei muito comovido com um ataque eloquente ao cristianismo que o acusa de ser desumano e sombrio, pois eu considerava e ainda considero o pessimismo sincero o pecado imperdoável. O pessimismo insincero é uma realização social mais agradável do que qualquer outra. E felizmente quase todo o pessimismo é insincero. Mas se o cristianismo era, como essas pessoas disseram, uma coisa puramente pessimista e oposta à vida, então eu estava bem preparado para explodir a Catedral de São Paulo. Mas eis o que é extraordinário. Eles me provaram, no capítulo 1, para minha completa satisfação, que o cristianismo era muito pessimista, e a seguir, no capítulo 2, começaram a me provar que era otimista demais.
Uma acusação contra o cristianismo era que ele impedia que os homens, por meio de lágrimas e de terrores mórbidos, buscassem alegria e liberdade no seio da natureza. Mas outra acusação era que ele confortava os homens com uma providência fictícia e os colocava em um berçário rosa e branco. Um grande agnóstico perguntou por que a natureza não era bonita o suficiente ou por que era difícil ser livre. Outro grande agnóstico objetou que o otimismo cristão, a vestimenta do faz-de-conta tecida por mãos piedosas, escondia de nós o fato de que a natureza era feia e que era impossível ser livre. Um racionalista dificilmente chamaria o cristianismo de pesadelo antes que outro começasse a chamá-lo de paraíso dos tolos. Isso me intrigou. As acusações pareciam contraditórias. O cristianismo não pôde ser de uma só vez a máscara negra em um mundo branco e também a máscara branca em um mundo negro. O estado do cristão não podia ser ao mesmo tempo tão confortável que seria um covarde ao se apegar a ele e tão desconfortável que seria um tolo ao suportá-lo. Se o cristianismo alterou fraudulosamente a visão humana, deve alterá-la de uma de duas formas. Não pode ao mesmo tempo usar óculos verdes e óculos cor-de-rosa. Eu tinha na ponta da língua, com uma terrível alegria, assim como todos os jovens daquela época, os insultos que Swinburne lançou contra a desolação do credo. Tu venceste, ó pálido Galileu, o mundo ficou cinza com tua respiração. Mas quando li os relatos acerca do paganismo feitos pelo mesmo poeta, como em Atalanta, percebi que o mundo era, se possível, mais cinza antes que o Galileu nele houvesse respirado do que depois. O poeta sustentava em verdade, de modo abstrato, que a própria vida era escura como o breu. No entanto, afirma que, de alguma forma, o cristianismo é que a havia levado à escuridão. O próprio homem que denunciou o cristianismo de ser pessimista era ele próprio um pessimista. Pensei que deveria haver algo errado, e em um momento irrefletido cruzou minha mente o pensamento de que talvez esses não fossem os melhores juízes da relação entre religião e felicidade, uma vez que eles mesmos não tinham nenhuma nem outra. Deve ficar claro que não concluí, de pronto, que as acusações eram falsas ou que os acusadores eram tolos. Eu simplesmente deduzi que o cristianismo devia ser ainda mais estranho e mais chocante do que aquilo que eles haviam apresentado. Uma coisa pode ter esses dois vícios opostos, mas deve ser algo bem estranho se isso ocorrer. Um homem pode ser muito gordo em um lugar e muito magro em outro. Mas ele teria uma forma estranha. Nesse momento, meus pensamentos focavam apenas a forma estranha da religião cristã. Eu não conseguia citar nenhuma forma estranha na mente racionalista. Aqui está outro exemplo do mesmo tipo. Senti que um argumento forte contra o cristianismo estava na acusação de que há algo tímido, monástico e indigno em tudo que é chamado de cristão, de modo especial em sua atitude em relação à resistência e à luta. Os grandes céticos do século XIX eram bastante viris. Butterlove, de maneira expansiva, Huxley, de maneira reticente, eram decididamente homens. Em comparação, parecia razoável que os conselhos cristãos tivessem algo de fraqueza e resignação. O paradoxo do Evangelho sobre dar a outra face, o fato de que os padres nunca lutaram, uma centena de coisas tornava plausível a acusação de que o cristianismo era uma tentativa de fazer um homem parecido com uma ovelha. Li isso e acreditei nisso, e se não tivesse lido nada diferente, continuaria acreditando. Mas li algo muito diferente. Fui para a página seguinte do meu manual agnóstico e meu cérebro virou de cabeça para baixo. Ali descobri que eu deveria odiar o cristianismo não por ele lutar muito pouco, mas por lutar demais.
O cristianismo, ao que parece, era a mãe das guerras. O cristianismo havia inundado o mundo com sangue. Eu estava completamente irado com o cristão, porque ele nunca ficava irado. E agora me haviam dito para ficar com raiva dele, porque a ira dele tinha sido a coisa mais imensa e horrível da história humana. Porque sua ira encharcou a terra e escureceu o sol com fumaça. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.